Se você é uma pessoa teimosa, não saia desse vídeo. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para Damasco para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Essa passagem fica em Atos dos Apóstolos 9, do versículo 1 ao 5. Eu acredito que você já conheça ou tenha ouvido falar sobre Saulo de Tarso. Ele é mais conhecido como Paulo, apóstolo de Cristo. Antes da sua conversão, ele era um judeu perseguidor dos seguidores de Jesus. E ele fazia isso em nome de Deus. Ou seja, ele achava que estava fazendo a coisa certa. Porém, na realidade, ele fazia contra o próprio povo de Deus. Ele matou em nome de Deus. Ele perseguiu em nome de Deus. Ele sujou as suas mãos com sangue em nome de Deus. E nessa passagem, Saulo é convertido por Jesus. Mas especificamente no vídeo de hoje eu quero destacar o versículo 5, onde o Senhor me deu alguns esclarecimentos e foi o que me trouxe a gravar esse vídeo. No versículo 5 de Atos dos Apóstolos 9 diz o seguinte: E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Esse era um provérbio muito conhecido naquela época e significa o seguinte: aguilhão era uma vara longa com ponta aguda, às vezes de ferro, e ela era utilizada como comando a um boi quando ele resistia em puxar o arado ou um carro de boi. Então esse boi ele era espetado e forçado a ser domesticado. E quanto mais ele teimava, mais esse instrumento machucava. E essas situações aconteciam quando eles negavam a obediência, negavam a ordem do seu guia, não obedecendo o que era certo a ser feito. A vara ela é utilizada para colocar o animal no caminho certo, para repreender a ele. Difícil é para o boi não obedecer sendo ferido pelo seu guia. Por isso que foi duro para Paulo recalcitrar, ou seja, confrontar contra os aguilhões, os ferimentos do Senhor, o comando do Senhor. O comportamento de Saulo antes da sua conversão é comparado por Jesus a um boi teimoso. E quantos de nós somos teimosos em permanecer fazendo a nossa própria vontade? Resistindo em viver uma vida à la Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Quantos de nós, se Jesus nos encontrar no caminho e perguntarmos quem ele é, ele iria nos dizer: Eu sou quem você persegue. Ou, eu sou quem você rejeita. Eu sou quem você não prioriza. Eu sou quem você somente busca quando precisa de algo. São verdades duras, sim. Mas Jesus não deve ser alguém que buscamos por interesse, momentaneamente, mas deve ser alguém que buscamos sempre, a todo momento. Então, para você que permanece sendo teimoso e resistindo a Jesus, não questione o porquê passa por dificuldades, porque ele está tentando te colocar na rota certa, mas você não está deixando. É duro para você continuar resistindo. Quanto mais você resiste a Jesus, mais você sai machucado. Quanto mais você se distancia, mais você rejeita, mais você sai machucado. Mais você se sente vazio, mais você se sente triste, angustiado, sem saber o porquê das coisas. Não há como resistirmos a um soberano que sabe o que é melhor para nós. Só irá nos fazer mal. Após Saulo ter sido encontrado por Jesus, foi necessário ele ter sido ferido com uma cegueira de 3 dias para enxergar o seu erro depois. Foi necessário ficar 3 dias sem comer e sem beber, para orar e se render da forma certa. Até quando você vai escolher passar por dores e resistir a Jesus que tenta diariamente endireitar a sua vida? Não seja mais como Saulo foi, aquele que é contra Jesus e resiste a ele teimando, mas seja a favor. Saulo, de alguém que era perseguidor, arrogante, teimoso, prepotente e dono das suas próprias escolhas, se tornou Paulo, que significa pequeno. Ele entendeu que para tornar ainda mais conhecido a Jesus, que ele deveria ser humilde. Mas você pode estar se questionando agora: eu creio em Deus, eu não sou um perseguidor, o que eu tenho a ver com isso? Você pode crer, mas às vezes você se torna alguém que é indiferente a ele. Indiferente nas suas atitudes, nos seus pensamentos, nas suas falas. Então dessa forma você também permanece sendo teimoso, resistindo aos endireitamentos dele. No versículo 22 do mesmo capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, vai dizer que Saulo se esforçou ainda mais para que Jesus fosse conhecido. Como é que alguém que vivia tanto em pecado agora fala no nome de Jesus? Como alguém que frequentava determinados lugares agora busca viver uma vida em santidade? Pois é, Paulo entendeu que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A gente se esforça para que enxerguem a Jesus, para que enxerguem quem ele é, o que ele faz. Não para que enxerguem quem éramos no passado, mas para que enxerguem quem ele fez com que nós sejamos agora, no presente, e quem nós seremos no futuro. Então você quer viver uma vida se esforçando para que vejam quem é você e ainda acabar sendo ferido por Deus que tenta te endireitar no caminho? Ou quer se esforçar para que conheçam Jesus e como ele mudou a sua vida? Ambas coisas demandam esforço. Por qual delas você quer se esforçar?